progressão parcial de geografia, matéria correspondente ao segundo ano do ensino médio, aluno matriculado e frequente no terceiro ano do ensino médio. Tema 2, o espaço urbano mundial. As principais cidades, elas surgiram há mais ou menos 5.000 anos atrás, na Mesopotâmia. Na região onde passava o rio Tigre e o rio Eufrates, denominada região da Mesopotâmia, teriam surgido as primeiras cidades. Interessante que desde os manuscritos lá da Bíblia já trata desse lugar como um lugar que havia grandes populações, que havia muitos povos. E desde 5.000 anos atrás, essa região já era então habitada. O que favorece a ocupação humana em determinados lugares? Principalmente essa questão híbrida, a questão da água. É necessário presença de água para o desenvolvimento das sociedades. Para a subsistência do homem foi necessário a água. E principalmente neste lugar, região da Mesopotâmia, além da água, a presença desses rios, a água em si, também a questão da produção agrícola. Quando acontece o sedentarismo, que o homem se fixa, ele precisa de lugares férteis para plantar. E aí nas proximidades, nas bacias desses rios, nas suas margens, nas regiões de planícies, há inundação no período da chuva. Quando vem o período da seca, essas áreas, esses terrenos estão férteis pelo acúmulo de material orgânico, pelo acúmulo de nutrientes nessas áreas, dessas regiões. Isso favorece a ocupação humana. O objetivo, de se estudar o espaço urbano dessas cidades, na verdade, é o objetivo de ter poder firmado nas mãos de uma só pessoa e, para isso, construir edificações rodeadas por muralhas com a finalidade de cercar seu território e ter a cidade controlada pelo rei. Aqui a gente está falando do objetivo do surgimento das cidades. Era principalmente a questão de segurança. Uma cidade edificada era pensada nessa questão de segurança, para dar para essas pessoas, principalmente para o rei, para a família real, os gestores, a proteção contra uma possível invasão. O processo de criação das cidades, ele intensificou com a urbanização no mundo a partir da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, a produção, máquinas nas fábricas, nas indústrias, faz com que as pessoas se transfiram do campo para a cidade, as pessoas saiam do campo para o trabalho nas cidades. E isso favorece a urbanização, favorece o desenvolvimento, o crescimento das cidades. As primeiras cidades, elas teriam surgido em torno dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, mais de 5.000 anos atrás. Também nas margens do rio Nilo, no Egito. Também as margens do rio Indo, na Índia. Do rio Yangtze e o Honghu, na China. Civilizações astecas, maias e incas na América. Então, a gente tem aqui alguns lugares e alguns continentes onde teriam surgido as primeiras civilizações, onde teriam surgido, desenvolvidas as primeiras cidades. Uma curiosidade, as civilizações astecas, os maias e os incas, eles foram povos com tecnologia avançada para a época, formaram grandes edificações, as suas cidades eram muito organizadas e estruturadas fora da Europa, fora do centro dos acontecimentos,
fora de onde se acreditava que estava o desenvolvimento, que estava a inteligência, que estava o conhecimento. Então, na Europa desenvolveram grandes civilizações e elas foram exterminadas, né? Depois, mas grandes civilizações que dominavam algumas ciências, como astronomia, matemática, dominavam vários conhecimentos. Roma foi uma das cidades mais imponentes, mais conhecidas, uma cidade da antiguidade que se tornou muito imponente, muito falada, que influenciou sobre muita coisa, que influenciou sobre muitos lugares, que influenciou também sobre várias ciências, influenciou sobre o conhecimento, influenciou sobre outras civilizações. Eles expandiram por toda a Europa e grande parte da Ásia, dominaram econômica, militar e culturalmente por séculos essas regiões. A Roma tinha fama de ser boa na guerra, questão de estratégia, de defesa, de se dar bem em guerras, até sofrer as invasões bárbaras. Aqui a gente tem onde hoje é Istambul, a cidade de Istambul, na Turquia, fazia parte do Império Romano, com essa expansão, esse domínio do Império Romano sobre vários lugares. Istambul, na Turquia, é um deles. Na própria arquitetura, vê vestígios dessa influência romana, né? Vários arqueados, aparência de lança nessas construções, lembra muito Roma. Hierarquia urbana. Hierarquia urbana é a maneira com que a gente classifica as cidades, de acordo com o nível de influência, com o nível de poderio, com o nível de oferta de serviços para outras áreas, para outras regiões. É o modo como as cidades se organizam, dentro dessa escala de subordinação, como uma influencia sobre a outra. A hierarquia urbana aqui, a gente tem um esquema clássico e um esquema mais atual, mais moderno de organização dessas cidades, essa hierarquia, essa posição de uma cidade sobre a outra. A gente parte de vila. A vila é uma pequena área habitada por um reduzido número de pessoas, onde a tradição, o uso, o costume são mais comuns para todos os indivíduos, porque são uma quantidade pequena, menor de indivíduos. De vila para a cidade local, exemplo aqui, a vila ela está subordinada à cidade, exemplo aqui Paracatu. Paracatu é uma cidade que de influência só local, influencia só sobre vilas. Cidade chamada centro regional é que influencia sobre o agrupamento de outras cidades. Como a gente tem Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a gente tem Patos de Minas, algumas cidades de maior influência sobre as outras, que oferta alguns serviços para um conjunto, um número de outras cidades. A gente tem a metrópole regional, que também é uma cidade polo, onde outras dependem de serviços que são ofertados lá, de saúde, de educação, por exemplo, lazer, onde as pessoas procuram essa metrópole em busca, por exemplo, de um tratamento mais profundo de saúde, onde elas procuram por especialidades maiores de saúde, tratamentos diagnósticos de saúde mais avançado. A metrópole nacional também, só que essa influência já é a nível nacional. A gente tem Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, algumas cidades que influenciam, e quando você ouve falar nelas, você pensa em ofertas de serviço, algumas coisas que a gente não tem disponíveis nas nossas cidades de interior. Então, o modelo clássico, o modelo mais atual, é que essa metrópole, ela influencia diretamente, também hoje com a era da globalização, da informação, do avanço nos transportes, principalmente da comunicação,
ela consegue influenciar na metrópole regional, no centro regional e na cidade local. Só não influencia diretamente sobre a vila. Então, não precisa dessa hierarquia patamar por patamar. A metrópole ela já consegue influenciar diretamente em outros espaços, até mesmo menores. Um outro conceito é o de megalópole. Só que o megalópole, esse conceito, ele ultrapassa a fronteira dos países. Ele ultrapassa a administração política. Aqui, quando a gente tem aqui a metrópole nacional ou a metrópole regional, a gente pensa no fenômeno chamado conurbação. Essa conurbação é quando esses espaços urbanos eles se unem, as cidades se unem. Há uma diminuição do espaço rural, da mata, da vegetação, até que ela desapareça e esse espaço seja todo tomado por casas, por residência de uma cidade na outra. Quando a cidade se une, o perímetro urbano de uma cidade se une com a outra, é um fenômeno denominado conurbação. Aí quando a gente vem para o conceito maior, o conceito de megalópole, não é possível falar em conurbação, porque há um espaço entre a fronteira de um país e outro. Há toda essa dificuldade, não é essa cobrança, essa necessidade de haver a conurbação, porque geralmente essas cidades estão até em continentes diferentes, isso não é possível. Essa expressão megalópole foi criada para falar de uma área hierarquicamente superior à metrópole. Então, todas as metrópoles, elas conjugam com a megalópole, que é maior, né, que está sobre ela. Quando há um eixo socioespacial populacional que envolva duas ou mais cidades, a gente chama isso de megalópole. Quando há duas cidades e as duas crescem até unir o espaço entre elas, a gente chama de megalópole. Na verdade, há uma união de outros municípios, de outras cidades aglomeradas. Mas ela influencia além dessa conurbação, além desse aglomerado, ela influencia fora da fronteira também. Na verdade, há conurbação, sim, nessa formação dela, e não na influência. Aqui tem alguns exemplos de megalópole. A eixo Boston-Washington. Essa megalópole é chamada de Boswash, que vai de Boston. Ela vem de Boston até Washington. Esse mais escurozinho, vermelho mais intenso, vai clareando. É aglomerado de cidades que foram crescendo, foram desenvolvendo, foram se unindo, e duas cidades aqui estão unidas por esse espaço. Algumas mais importantes. Boston, que eu acabei de mostrar na imagem, que vai de Boston até Washington. Chippetis, que vai de também duas cidades nos Estados Unidos, Chippetis e Pittsburgh. Tokaido vai de Tóquio até Hokkaido, no Japão. Sansan vai de São Francisco a San Diego. Então, são alguns exemplos de megalópole, cidade de influência global. Então, aqui a gente tem o eixo Rio-São Paulo,
para alguns historiadores, alguns pesquisadores, alguns cientistas, é a nossa primeira megalópole porque teria unido São Paulo e Rio de Janeiro. Mas tem gente que diz que ainda não, que há espaço rural entre Rio de Janeiro e São Paulo. Alguns dizem que não, que praticamente esse espaço rural foi eliminado. A gente tem aqui uma imagem aérea, imagem do alto à noite, e dá para ter essa visão do Rio de Janeiro até São Paulo, região metropolitana do Sudeste, imagem noturna. Então, São Paulo seria, ou é a nossa primeira megalópole. Tem um outro conceito de megacidade. Ele é diferente porque é uma cidade muito grande. É uma cidade que ela tem mais de 10 milhões de habitantes, mas ela não é influência sobre outros lugares no mundo. Ela não exerce essa influência global, esse poderio, essa interferência nos outros lugares. Então, ela é diferente de megalópole. A megacidade só quer dizer que é uma cidade com um número muito grande de habitantes. A gente tem várias cidades que têm uma superpopulação e ela não é uma megalópole. Aqui algumas. Tóquio, quando ela se une ao Hokkaido, ela se torna uma megalópole, na verdade Aqui está falando de cidades com um grande número de habitantes, mais de 10 milhões de habitantes. Delhi, na Índia, Nova Delhi, na Índia, São Paulo, no Brasil, Mumbai, na Índia, superpopulação, assim, cidade muito aglomerada, mas ela não é influência sobre o mundo. Cidade do México, Nova York, Xangai, na China, Calcutá, na Índia, Dhaka, Bangladesh, Los Angeles, Estados Unidos, Karachi, no Paquistão, Buenos Aires, na Argentina, Pequim, na China, Rio de Janeiro, no Brasil, Manila, nas Filipinas, Osaka, no Japão, Cairo, no Egito, Lagos, na Nigéria, Moscou, na Rússia, Istambul, na Turquia, Paris, na França. Aqui uma imagem de Mumbai, na Índia, uma cidade muito, muito grande, que é uma mega cidade. Ela não é uma megalópole. Tem muitos termos ligados à questão de urbanização, do espaço urbano, mas a gente fica por aqui. Bons estudos, ampliem a pesquisa, estudem sobre os conceitos ligados a esse espaço urbano. Um grande abraço.